Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Luiz e hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 da aula de polígonos, ângulos e diagonais. Vamos lá, hoje vamos focar na soma dos ângulos internos dos polígonos e algumas aulas para trás nós fizemos a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, se a gente relembrar, nós utilizamos os ângulos alternos internos e aí nós temos que o ângulo verde vai ser igual ao de cima, congruente ao de cima, e o ângulo roxo vai ser congruente ao outro ângulo de cima. Somando os três ângulos, eu tenho um ângulo de 180. Portanto, se esse ângulo é x, esse ângulo é y e esse ângulo é z, x mais y mais z é igual a 180 para todo o triângulo, porque eu não especifiquei qual triângulo eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com um triângulo genérico. Dando continuidade na nossa aula, vamos usar essa informação para determinar a soma dos ângulos de qualquer polígono, desde que ele seja convexo. O polígono precisa ser convexo. Então, lembrando da aula passada, um polígono convexo é o polígono que, quando nós pegamos dois pontos no interior desse polígono, o segmento está inteiramente contido nesse polígono. Ou seja, ele não faz quinas para dentro, os vértices são todos para fora. Pegando o quadrilátero, que é a figura de quatro lados, eu vou dividi-lo em dois triângulos. Cada triângulo tem 180 graus. 180 graus. Então, o quadrilátero vai ser 180 vezes 2, que vai dar 360 graus. Perceba que o quadrilátero tem quatro lados. Então, ele tem quatro lados. Só que nós multiplicamos por 2. Vamos para o próximo. O pentágono, que tem 5 lados. E aí, de um vértice, eu consegui traçar duas diagonais. Cada triângulo que eu formei tem 180 a soma dos ângulos. Então, 180 graus, 180 graus, 180 graus. Fazendo 180 vezes 3... vai dar 540 graus. Percebam que quando eu tenho 5 lados, eu multiplico por 3. E se eu tiver 6 lados, vou fazer o último caso aqui para a gente tentar generalizar, tentar chegar numa equaçãozinha bonitinha. 180 graus, 180 graus, 180 graus, 180 graus. Essa figura é um hexágono, tem 6 lados, né? E aí, quando tem 6 lados, eu vou fazer 180 vezes 4, que vai dar 720. Já perceberam o padrão? O padrão aqui é que eu vou sempre pegar o número de lados e fazer menos 2. Então, quando eu tenho 4 lados, eu faço 4 menos 2, que dá justamente esse 2 aqui que eu estou multiplicando 180. Quando eu tenho 5 lados, eu vou fazer 180 menos 2, que eu vou chegar justamente nesse 3 que está multiplicando 180. Quando eu tenho 6 lados, eu vou fazer 180 vezes 4, que é 6 menos 2, que vai dar justamente o 4 que está multiplicando 180. Portanto, se eu fizer a soma de uma figura com n lados, ou seja, um certo número de lados, ela vai ser sempre igual a 180 vezes n menos 2. O número de lados da figura é menos 2. Só para clarear as ideias, tá? Essa fórmula ela só funciona se o polígono é convexo. Se o polígono não for convexo, ela não vai funcionar. Seguindo para um exemplozinho, calcule a soma dos ângulos internos de um eneágono. Acredito que das aulas lá do 7º, 8º ano, vocês têm aprendido quantos lados tem um eneágono. O eneágono ele vai ter 9 lados. Então, pronto. Se eu sei que o eneágono tem 9 lados, eu vou obter 9 menos 2, que vai dar 7 triângulos. 7 vezes 180 vai dar quanto? Vamos fazer essa conta. 180 vezes 7. Isso aqui vai ser 0. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 1.260.
Ah, professor, eu quero usar a fórmula. Perfeitamente. A soma de uma figura de 9 lados vai ser igual a 180 vezes 9 menos 2. Então, essa soma vai ser 180 vezes 7, que nós acabamos de resolver, vai dar 1.260 graus. Então, aqui vou acrescentar os graus. Mais um exercício. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é 900 graus. Calcule o número de diagonais desse polígono. Agora ficou mais interessante. Então, percebam uma coisa. O exercício me forneceu qual que é a soma dos ângulos desse polígono. E ele quer saber qual que é o número de diagonais do polígono. Então, são duas coisas distintas. A soma dos ângulos do polígono eu vou usar para determinar quantos lados tem esse polígono. Eu vou usar a fórmula. A minha fórmula é a soma de n vai ser igual a 180 vezes n menos 2. Substituindo a soma por 900, nós temos 900 é igual a 180 vezes n menos 2. Repare que o 180 está multiplicando parênteses. Então, eu posso passar esse 180 para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 900 dividido por 180. Isso aqui vai ser igual a n menos 2. 900 dividido por 180 corta o zero. 90 dividido por 18 vai dar 5, que é igual a n menos 2. Pegando esse 2 que está menos e jogando para o outro lado, ele vai mais. 5 mais 2 é igual a n. 7 é igual a n. Então, eu descobri que a minha figura tem 7 lados. Ela é um heptágono. Se ela tem 7 lados, eu aplico a minha fórmula das diagonais. Então, diagonal é igual a o número de lados menos 3 vezes o número de lados dividido por 2. Então, as diagonais vai ser, se o n é 7, se o número de lados é 7, 7 menos 3 vai dar 4 vezes 7 dividido por 2. 4 vezes 7, 28, dividido por 2, 14 diagonais. Pronto, resolvi o meu problema. Vamos para uma terceira questão. Analise o seguinte polígono e determine o valor do ângulo alfa, né? E aí, como que eu vou determinar o valor do ângulo alfa? Bem, eu sei que esse polígono ele tem 4 lados e é um polígono convexo. Então, a soma dos ângulos desse polígono, a soma de um polígono que tem 4 lados, vai ser 180 vezes 4 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 180 vezes 4 menos 2 dá 2, que é igual a 360 graus. Beleza? Só que eu já tenho 90 mais 64. Então, se eu fizer 90 mais 64, fazendo essa conta, 90 mais 90, 180, mais 64, 244 graus. O que sobrar vai ser esse ângulo interno aqui de dentro. O ângulo interno do meu polígono, do meu quadrilátero. Então, eu vou fazer 360 menos 244. Isso aqui vai dar, pega emprestado, fica 10. 10 menos 4, 6. 5 menos 4, 1. 3 menos 2 vai dar 1. Então, eu tenho 116 graus sobrando para ficar aqui. E como que eu acho o alfa? Perceba que esse ângulo de 116, junto com alfa, faz um ângulo raso. Nós vimos na primeira aula que o ângulo raso vale 180. Então, para achar o alfa, basta eu fazer 180 menos 116. Isso aqui eu vou pegar emprestado. Isso aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Resposta, letra B. Mais um
conceito aqui para a gente fechar nossa aula, que são os polígonos regulares. Os polígonos regulares são os polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos congruentes. Lembrando da nossa notação, congruente significa que as medidas são iguais. Então, os lados desse triângulo e os ângulos desse triângulo têm todas as medidas iguais. Então, os ângulos medem 60, porque eu pego 180 e divido para 3 ângulos. E os lados medem A. Cada lado aqui vai medir A. Beleza? Eu tenho também os quadrados, né? Como o quadrado, a soma dos ângulos é 360, se eu pegar 360 e dividir por 4, cada um dos ângulos vai medir 90 graus. E aí, eu posso falar da soma dos ângulos externos. Lembrando que um ângulo externo é definido como sendo o ângulo formado por um lado e a projeção, a continuação do outro, prolongamento do outro lado. Esse ângulo alfa é um ângulo externo desse triângulo, né? E aí, se eu somar os 3 ângulos externos de um triângulo, ou de um polígono qualquer, pode ser um polígono qualquer, não só o triângulo, tá? Se eu somar os 3 ângulos externos de um polígono qualquer, alfa, beta e gama, sempre vai dar 360 graus. Sempre. Independente da figura. Seja um triângulo, seja um quadrilátero. Então, vamos para o nosso exercício. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é... Beleza. Se eu sei que os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus, o que isso significa? Significa que eu vou ter um polígono, que eu tenho um ângulo externo aqui medindo 20 graus, certo? E ele é regular. Todos os ângulos externos vão ser iguais e os internos também. Por ele ser regular, o que eu faço? Eu sei que a soma dos ângulos externos é 360. Se eu dividir por 20, eu descubro quantos ângulos de 20 eu tenho e, por consequência, quantos vértices eu tenho. Então, 360 dividido por 20, isso aqui dá para cortar um zero. 36 dividido por 2, isso aqui vai dar 18 vértices. Se a figura tem 18 vértices, eu consigo calcular o número de diagonais, porque as diagonais vão ser igual ao número de vértices, que são 18, menos 3, vezes 18, dividido por 2. Então, a quantidade de diagonais desse polígono vai ser 18 menos 3, 15, vezes 18, dividido por 2. Para facilitar a nossa conta, eu vou simplificar o 18 com 2, fica 9. Fazendo 15 vezes 9, eu tenho que 9 vezes 5 dá 45, vai 4, 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. 135 diagonais. Então, nós temos 135 diagonais. Ok? Finalizamos a nossa segunda parte da aula de polígonos, ângulos e diagonais. Até a próxima!